Amados, alguém comentando disse o seguinte: coitadinho dos animais morrendo, usado como sacrifício diante de Deus para que os pecadores fossem perdoados. Olhando simplesmente para os animais, é verdade que dá pena. Agora, quando o Senhor disse para Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás, Adão comeu. A mulher comeu, deu ao marido e ele também comeu. Portanto, ele ganhou uma natureza do pecado e morte sobre a sua vida. Separação de Deus. Tanto que isso mesmo que aconteceu. Mas ele não morreu naquele momento, fisicamente, biologicamente, mas ele estava sob pena de morte eterna. O que Deus fez? Deus providenciou um animal. Por quê? O que é um sacrifício? Uma vida foi oferecida. Para quê? Para poder salvar o pecador. Do quê? Dele mesmo. Ele, com aquela natureza chamada pecado, ele estaria fadado à morte eterna. Por isto que Romanos 6:23 diz: salário do pecado é a morte. O que Deus fez lá no Éden? Vestiu Adão e Eva de vestimenta de pele. E pele, porque foi tirado de um animal. E ali já estava tipificando o Cordeiro de Deus. Tudo bem, foi um animal. Alguém tinha que se oferecer em favor, em benefício do pecador. Deus escolheu um animal e depois dali sempre foram usados animais para que derramasse sangue para perdoar, para cobrir os pecados dos homens. Agora, quem sabe tem pessoas aí que estão tendo mais peninha de animais, e esses animais foram escolhidos por Deus, determinação de Deus, soberania de Deus. Deus é soberano, irmãos. Alguns das criaturas querem tomar o lugar do Criador, querem chegar diante do Criador e dizer: o Senhor está errado. Quem é o homem para peitar o Senhor Deus? Mas o homem tenta. O homem tenta. Eu estou falando no geral. Acho que tem direito de colocar o dedo em riste no nariz de Deus e dizer: o Senhor está errado. Ou até você, né? Agora, em João 1:29, quando João Batista viu aqueles homens descendo nas margens do Rio Jordão, ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele estava nos representando diante de Deus. Agora, para que nós tivéssemos relacionamento diante de Deus, era necessário que uma vida fosse oferecida. Mas não mais cordeiros do Velho Testamento, porque o cordeiro do Velho Testamento cobria os pecados. Agora, esse cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, que é um Deus que se torna homem e se coloca à morte para justificar o homem do pecado. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo como verdadeiro cordeiro para atrair o
o pecador em seu corpo, jamais eu e você seríamos perdoados. Estaríamos debaixo de morte eterna, mas hoje quem tem o Filho tem a vida. Jesus Cristo é a nossa vida eterna. Era necessário que nós fôssemos justificados do nosso pecado original, nosso pecado, natureza de Adão, porque quem estiver em Adão, morte, quem estiver em Cristo, vida. Para que isso pudesse acontecer, nós que tínhamos vida de Adão, tínhamos que experimentar a nossa morte. Na morte do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui talvez tenham mais pena de um animal do que da pessoa gloriosa de um Deus que se fez homem e foi para uma cruz e atraiu o pecador? Para que esse pecador pudesse ser justificado diante de Deus Pai. E Jesus Cristo entrega a sua própria vida voluntariamente. Ele diz, ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou, lá em João 10. Eu entrego. Para que, Senhor, o Senhor está entregando a sua própria vida? Para justificar aqueles que estão debaixo da morte eterna. É necessário que eu leve-os a nascer de novo. Leve-os a experimentar a sua morte para uma vida eterna distante de Deus. É necessário que eles morram. E eu estou atraindo a todos. João 12:32, e eu, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Cristo nos atraiu. Ele é o Cordeiro eterno, o Cordeiro de Deus, mas ele é Deus. E tem outra coisa, ele é Deus eterno, mas se sujeitou para representar todos os pecadores. Ele foi levado à morte, a morte que eu não consigo me matar. Eu consigo matar por um vício que eu tenho, posso até conseguir me matar por um pecado que eu cometo, mas eu matar a minha natureza, não consigo. E a minha natureza que me condena eternamente. Filho espiritual do diabo, natureza de Adão, com o pecado. Mas Jesus Cristo veio, me atraiu, me fez morrer para a natureza do pecado, me fez morrer para a natureza de Adão, me justificou, que o salário do pecado é a morte, ele me fez morrer para me justificar diante do Pai, e os meus pecados todos foram não somente cobertos, como é no Velho Testamento, mas foram tirados, purificados, santificados, justificados, cancelados, para que não houvesse mais condenação sobre a minha vida. Quem fez isto? O Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não me toca. Nós vamos dizer a respeito de, se não fosse aqueles animais lá no passado, eles também não seriam justificados e perdoados. Se tivesse outro caminho para Deus justificar a mim e a você, não levando o seu filho à cruz, à morte, ele usaria. Ele usaria. Porque não usou. Porque não tinha. O único caminho é levar o homem pecador à morte, para que ele pudesse ser justificado do pecado. Aí Romanos 6:7, quem morreu, justificado está do pecado. Eu e você estamos justificados do nosso pecado, porque Jesus Cristo foi à morte na cruz. Mas ele ressuscitou vitoriosamente. Na sua ressurreição, ele nos ressuscitou como novas criaturas, justificados, santificados, perdoados, reconciliados com Deus Pai. Aleluias, aleluias.
Que grande e poderosa salvação. Amém. Amém. Prostremo-nos e vamos confessar isto. Senhor, eu creio que na sua morte foi a minha morte para a minha vida condenada, mas na sua ressurreição foi a minha ressurreição, porque eu também fui ressuscitado. Fui crucificado e fui morto, mas também fui ressuscitado por graça, somente pela sua graça. E hoje eu posso dizer, nós podemos dizer, somos novas criaturas. Aleluias.